Para você, boleiro ligado na TV Esporte Mais, está começando mais um Boleiragem Futebol e Amigos. Comigo, Felipe Fiore, que narro, canto, comento, apresento. Rebola também. Tudo. Sabe o que é isso? Versatilidade. Capacidade de improviso. Sabia que isso aí também existe no futebol? Sabe o cara que toca viola, toca tamborim? Olha aí que maravilha. Você viu só? Então, falando em versatilidade, temos aqui um grupo de boleiros, olha aqui. Maravilha! Sacanagem, olha lá. Um boleiro Tico Bretas, com o tantã na mão. O Edu não fala, mas ele canta. E o Cleiton Japa é só no batuque da cadeira. Exatamente. Batuque na cozinha, assim a não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Ó, capacidade de improviso, é isso aí. Ligeiro, Gureba, meu garoto. Obrigado pelo convite. Não tocou com ninguém, deixa eu só pegar o currículo vitae dele aqui. Belo, Reinaldo, o príncipe do pagode. E hoje faz parte do grupo Paraíso. Fala um pouquinho aí, Gureba, do nosso incrível trabalho aí com o pagode, com a viola, como é que tá funcionando isso aí, onde a gente pode se assistir, te prestigiar. É um trabalho muito difícil, né? Hoje em dia eu acabei virando um funcionário da música, né? A gente tá nessa batalha há anos e sem um investimento é complicado, mas a gente tá sobrevivendo, tá bem. O Grupo Paraíso a gente tá sempre tocando. Enquanto tiver pingando uma aguinha no balde, uma hora ele enche. Então deixa pingar. Que maravilha, Já hein? gastei muito dinheiro atrás desse cara aí, vendo esse cara tocar, viu? É brincadeira. Isso viu? que é bom ter amigo, né? Não, Você nunca toca sozinho. O bom é que ele não só toca, ele mexe o doce também. Ah, maravilha. Conhecido como Marcelinho Carioca da Várzea de Osasco. Não, isso é caô do... É ídolo no Império. Eu nem bato falta, velho. Perna direita aí, ó, apurada. E aquele veteraninho lá no Vila aí, Isso, mescladão do Vila. Ixi. Coisa linda. É mesmo? Hein? Coisa linda. Falando nisso, dia 11 e dia 12 é aniversário do Vila Isabel. É mesmo? Vila Isabel. Maravilha. É, vai ter uma festa Quantos bonita. anos, você sabe, Osasco, quantos anos vai fazer? O Cleiton, ninguém sabe? Acho que O Cleiton vai fazer Estão 22. informados pra caramba também, viu, meu? Parabéns vocês, viu? Acho que é Somos 62 quem é anos. mestre dos magos? Hein, Fiore? Quantos anos tá fazendo Vila Isabel, meu? Ah, Vila Isabel é um clube tradicional da Várzea de Osasco. Se É eu de não me engano, 48, né? O Vila, né? É, de 48, acho que é 62 anos. Engraçado, esse quarteto aqui fez parte, né, do grupo do Império Negro? Império Negro, que chegou na semifinal. Grupo da Isso que subiu, que subiu o Império Negro. Você machucou, né? O Império Negro nunca tinha jogado a primeira divisão de Você Osasco. machucou nas semifinais. Você machucou no jogo. Machucou, tinha um dinheiro pra receber. Isso na primeira divisão, né? Isso, verdade. É isso aí, galera. Pra você ver, aqui todo mundo faz um pouquinho de cada coisa. O cara joga bola, o cara apresenta programa, o cara é professor de zumba, o outro aqui, ó. Ninguém vê, ninguém fala não, ó. Ninguém fala assim, mas esse cara é cantor, velho. Esse cara é cantor. É um hino nacional, velho. Não é o Tico? Ah, não sei não. Ah, né? pelo amor de Deus. Gente, na produção de Luiz Nelly, o monstro da produção, eu gostaria, por favor, Nelly, que você colocasse pra gente o vídeo dos jogadores versáteis aí, pra nós comentarmos em cima desses caras aí. Aí. Pra mim, esse cara aí, ó, é o mais versátil de todos, até hoje no futebol, até agora no futebol brasileiro, né? Michel Bastos. Japonês. Já viu o Michel Bastos jogar já? Já, bom jogador, né? O Michel, ele começou, se eu não me engano, no Figueirense, né? De lateral esquerdo. Foi pra Europa, jogou na França. Depois foi até convocado aí para uma Copa do Mundo de 2010. Hoje no São Paulo ele tá fazendo a meiuca, né? A meia cancha, como a gente fala aí, né, cara? E tá jogando bem. Ele tá até substituindo, assim, entre aspas, o Kaká, né? Aquela função que o Kaká fazia, né? De pegar a bola na intermediária e sair avançando com ela, carregando, para pôr os atacantes na cara do gol. Um bom jogador, cara, um cara versátil. É os caras que hoje em dia tem valor no futebol, o cara que faz mais de uma posição e com qualidade. Você acha que dá certo isso aí, Gureba? O cara jogar na lateral esquerda, ser deslocado pro meio campo, jogar de volante. O que você acha desses caras que têm essa versatilidade dentro de campo aí? Dá sim, porque ainda mais que o Muricy, né? O Muricy tem olho bom, né? No dia a dia ele já vê quem tem a capacidade de fazer ou não. Certo. Se o jogador se propõe a fazer, ele tem que fazer. E o Muricy tá lá, técnico maravilhoso, ele vê essas coisas aí, então já improvisou ele ali, ó. Já mudou totalmente a posição dele. Já não vai mais de lateral esquerdo, né? Já tirou a sombra dos caras. Acabou, né? Você já jogou improvisado alguma vez na Várzea? O que você tem como referência no improviso Depois aí? da carreira do Edu, eu quero falar. Eu conheço desde pequeno. Desde a época de São Paulo eu conheço aqui, viu? Manda aí, Eduzinho. Infelizmente nem driblar mais você. Só você tocar de lado. Né? Picador de couve. Hoje eu sou um jogador picador de couve, né, mano? Infelizmente. Não, falando do Michel Bastos, é um jogador que começou como lateral esquerdo, como o Cleiton disse no Figueirense.
Só que ele possui uma característica de versatilidade e de proatividade dentro de campo impressionante. Sim. Que é um jogador que possui muitos recursos, ele tem um arremate bom, é um jogador que tem uma capacidade de drible boa e com isso ele consegue fazer com que a equipe... ele não apareça somente como um operário, ele consegue se destacar e decidir também fazendo gols e tudo mais. Entendi. Tico Bretes, queria falar da carreira do Edu aí? Então, na verdade, eu conheço esse garotinho aqui desde 1994. Vai né? queimar o cara, hein, meu? Vai Pô, falar a idade do cara sem a querer, gente meu. batia figurinha junto de 94, aquela coisa toda no bairro de Presidente Altino, onde eu nasci, né? E, pô, que isso? Hoje em dia, o jogador ele tem que ser versátil, né? Não é igual os jogadores da antiga, né? Antigamente, a gente que deu um chutinho aí por aí, que tentou alguma coisa, a gente chegava numa peneira ou em algum clube e você tinha aquele jogador. Você é que posição? Não, sou meia. Se é lateral, lateral. Hoje em dia, o futebol, infelizmente, mudou. O futebol é voltado para a força. E, naturalmente, o jogador, estando bem preparado e tendo essa força, ele vira versátil. Sim. É no caso do Michel Bastos, tem um jogador aqui, tiozinho que eu vou falar, que está no Palmeiras hoje, Zé Roberto. Zé Roberto. Zé Roberto, hora de lateral, hora na meia esquerda, hora de segundo volante Com e hora qualidade, na né? ponta esquerda, tá? E Com bem, qualidade. Bem aberto pela esquerda, joga na mesma função que o Ronaldinho Gaúcho fazia. Exatamente. É a mesma coisa. Exatamente. Menos, se, né, se, Felipe? Não, joga Bem na mesma menos. posição. Na mesma posição. Olha o mesma- fera aqui, ó. Olha o Ronaldinho aqui, ó. Não, bem menos, mas joga na mesma posição. Mesmo porque o Ronaldinho Gaúcho realmente ele fazia apenas uma posição. Quando ele foi deslocado para meia central, para armar o jogo de frente pro ataque, ele não rendeu tão bem. Agora, ele aberto, ele tem a sua característica. Ele fechado, eu acho que ele perde um pouco. Sem falar que os sistemas táticos que os técnicos vêm utilizando hoje em dia acaba favorecendo esse tipo de jogador que tem essas características. Sim. Porque não só, claro que nem mesmo no Barcelona, o Guardiola, quando ele dirigiu o Bayern de Munique e Barcelona. Claro que o Messi, o Robin, que são gêneros, eles vão se destacar de qualquer maneira. Sim, não tem jeito. Só que jogadores como Toni Kroos, como Javier Mascherano, que tem essa capacidade de improviso e proatividade dentro de campo, ele acaba se destacando e aparecendo como um destaque também na partida. Sim, fazendo exatamente. gols e decidindo também. Sim. Isso que é o interessante. Ele não só vai aparecer como operário e como coadjuvante, mas muitas vezes ele vai ser um principal da partida. O Entendeu? Japa falou um negócio que foi muito bacana antes de começar o programa, que foi a questão do jogador não jogar na posição, colocar o cara lá e tapar buraco, não é isso? Dá Isso. seguimento nessa sua fala aí. Porque o grande intuito do técnico, do torcida, da presidência, é que o cara faça com qualidade, com a mesma qualidade o que ele faz quando é a posição dele de verdade, né? E, Felipe, engraçado, as coisas mudam, muda e o futebol não é diferente, o futebol muda. Antigamente, há pouco tempo atrás, esses caras que jogavam mais de uma posição era chamado como coringa, né? O tapa-buraco, né? Casos de, por exemplo, do Tadei, que foi pra Roma, né? Que jogava até no gol o cara pegou. O Elano, na época áurea dele no Santos, que já jogou de lateral. Wilson Mano no Corinthians, velho. Nossa. O Elano jogou de lateral direito, de segundo volante, de meia. Já viu o Elano jogar de atacante, inclusive contra o Atlético Mineiro, meteu 3 Meteu gols. gol, é verdade. E hoje em dia é um cara versátil, né? A gente tem um campeão do mundo aí que joga em 2, 3 posições com a mesma qualidade, que é o atual campeão do mundo, capitão aí da Alemanha, o Felipe Lahm. Tanto na esquerda quanto na direita, quanto de volante, o cara vai bem demais. O Schweinsteiger, por exemplo, começou a carreira como atacante aberto, famoso ponta direita. Hoje é um dos melhores segundos volantes que existe. Então é isso, cara. O cara tem que se adaptar ao futebol. Vai mudando, ele tem que mudar junto. E o passe desse cara valoriza demais. Qual técnico não quer um cara com essa versatilidade no clube? É verdade. Qualquer técnico. A equipe alemã, por exemplo, né, Gureba? Tem uma equipe que joga praticamente ali, posição por posição, pelo menos exerce 2 a 3 funções dentro simultaneamente. E hoje, na verdade, mudou muito mesmo, porque não existe mais lateral, né? Hoje é o ala, né? É o ala. O lateral ele já não quer mais marcar. Primeiro ele quer atacar. Tem uns que quer atacar primeiro. Esse dia eu briguei com o cara. Falei, não, primeiro você defende. Lateral, filho. Primeiro, toda hora que ele passava, eu quero a bola, eu quero. Eu falei, não, filho, você espera. Primeiro você vai defender, depois talvez você vai receber a bola. Porque hoje em dia virou isso aí. Tem uns caras que não sabem fazer o andamento de futebol e já quer a bola de qualquer forma. Esquece que movimentação também faz parte do futebol. Primeiro você defende, depois você ataca. Eu tenho essa concepção. Só que hoje em dia, como criaram essa coisa de ala, o ala acha que primeiro tem que primeiro atacar, né? Tem alguns jogadores que vêm perdendo até espaço. Que nem mesmo. O Paulo Porque Henrique não se adapta, Ganso, né? Não se Paulo adapta. Henrique Ganso é um jogador de puro talento, sensacional. Mas na Copa do Mundo de 2010, talvez ele perdeu espaço por causa disso. O Elano, o Ramires, são jogadores que às vezes é incumbido de fazer várias funções E durante acaba uma ocupando o partida. espaço dele, porque acabou ele fica ocupando o muito espaço parado. dele, que é puro talento. verdade. Então, o futebol moderno hoje necessita de jogadores com essas características. E, infelizmente, o Paulo Henrique Ganso, um grande talento, um jogador refinado da moda antiga, acaba perdendo espaço. Não estou discutindo a qualidade do Paulo Henrique Ganso. Jogador espetacular, sensacional. Vai ter que se adaptar, Só né? que tem que se adaptar ao futebol moderno, Concordo infelizmente. também.
É isso aí. Hoje até o camisa 10 marca. Então, galera, para marcar a presença aí na Costelândia, nós vamos por breve intervalo, rapidinho. Daqui a pouco a gente tá de volta. E eu vou bater aquela xepa, vou trazer a marmita do Tico e conseguir também a quentinha do Gureba. Um abraço, daqui a pouco a gente tá de volta. Só 10 que não marca é o Gureba. O Gureba não marca nem página de Bíblia. Daqui a pouco a gente tá de volta. Ladrão! A melhor costela da região é na Costelândia. Agora também com almoço durante a semana. Pensando em almoço ou jantar de qualidade e de ótimo preço, o seu lugar é aqui, a Costelândia. Voltando com o Boleiragem Futebol e Amigos agora pra vocês. Rapidinho intervalo. Tô até passando mal que eu comi rápido demais. O Tico tá até com o tantã na mão aqui, ó. Pra esconder a barriga aqui, pô. É, pra esconder a barriga mesmo. E o Gureba a mesma coisa. Olha lá, ó. Eita, coisa bonita demais. Ô, Gureba, que time você torce? Toca aí pra mim, que time você torce? Olha aí. Só precisa de 3 notas pra saber o time que eu curto. É isso aí. Ultimamente, nesse time aí, o cara mais versátil que teve, se eu não me engano, foi o Paulinho. Um dos caras mais que joga em mais de uma função também. Dentro da partida, o Eduardo até comentou isso, dentro de uma partida ele exercia até 3 funções. Um exemplo... Quando o Alessandro subia, ele cobriu o Alessandro. Exatamente. Quando precisava dele no ataque, ele subia pra fazer gol dentro da área. Quando precisava marcar, ele roubava, que era o Ralf que marcava. Isso é característica dos times do Tite, né? Os times do Tite é jogadores que cumprem várias funções no momento da partida, entendeu? Não é que ele joga em várias posições. No caso do Elias hoje, né? O Corinthians está jogando no 4-1-4-1. O que seria 4-1-4-1? Uma linha de 4 zagueiros, com os 2 laterais, Gil e Felipe. O Ralf é a referência defensiva, tá? E mais uma linha de 4, que seria Jadson, Elias, Renato Augusto e Sheik. E a referência ofensiva, que é o Guerreiro. Sim. E com isso, o Elias, ele tem total liberdade de ajudar o Ralf na contenção e infiltrar e muitas vezes chegar ao ataque e ser o finalizador da jogada. Como no gol contra o São Lourenço. Ele desarmou, ele deu o passe, ele errou o passe, a bola retornou para ele e ele finalizou como centroavante. Então, essa... Mas daí é o Zé Roberto, Japa, que você falou. Jogou no seu time ou já? Jogou muito ainda. Jogou muito no seu time ou não? Jogou muito. Perna esquerda, olha onde ele tá. Ponta direita. 40 anos. E tá Agora onde fininho, ele tá hein? de novo, ó, ponta esquerda. Esse aí, ó, jogando já pelo Bayern de Munique. Ele é o Cleito. É o Cleiton, já. Olha a caixa. Pela madrugada Eu do queria Senhor, fazer uma cê é louco. pergunta pro Eduardo, vírgula, ô Ferinha. Posso, pequeno Fiore? Por favor, Japa, solte a voz. Ô, Eduardo, a gente está comentando que isso é viável, que isso ajuda demais, né? O técnico ajuda demais o time. Para o jogador em particular, Eduardo, se ele tem uma posição que ele gosta muito de jogar e desempenha ela com louvor, você acha que ele fazendo outras determinadas posições prejudica, muda a característica dele ou ele só tem a crescer como jogador? Vai depender da característica dele. Obrigado. Se for um jogador que tem uma característica de fazer várias funções, ele não vai sentir essa dificuldade. Mas se for um jogador que às vezes ele cumpre aquela posição, né, de origem dele com maestria, e de repente você coloca ele para jogar em outra posição e cai de produção, é melhor você retornar na posição de origem, como aconteceu com o Hernanes no São Paulo. Ele Ele era o segundo volante, né? Arrumou Muita nada de qualidade, meia. Aí colocaram ele de meia, caiu de produção. Se ficar muito tempo na meia, quando ele voltar, ele vai ser aquele jogador mais ou menos de volante também. Então, é complicado. Não, Os legal. jogadores hoje em dia- Fala aí, Gureba. É que os jogadores hoje em dia tem que ter brilho também, né? Tem que ter Exatamente. vontade de Gana, jogar, né? Porque às vezes você tem um elenco, muita qualidade, e o professor tem que falar, vocês querem jogar junto? Tem que se ajudar. É verdade. Se você não se ajudar, como é que eu vou te ajudar? Fica Não dá difícil, pra, né? Não dá pra colocar vocês todos juntos se você não se ajudar. Então, Exatamente. Você acha que é o que acontece com o elenco de São Paulo hoje, Tico Bretas e Gureba? eu acho que é o que acontece. É? Os caras não se ajudam. Você Na acha que é verdade, muita eu acho panela? assim, cara. É alguma coisa da parte diretiva, né? Que tá muito Ah, não. claro isso. Daí Porque eu é acho um caso à assim, parte. jamais um torcedor vai conseguir um ônibus fretado para fazer manifestação em frente ao clube. Torcida organizada não tem condições de alugar um ônibus fretado, mais Posição, né? de não sei quantos lá. Então isso aí é tudo a parte diretiva e tal, que querem derrubar o Muricy. Mas eu posso Política, falar né, uma Tico? coisa com relação a... Já que você Política, tocou né? nesse assunto de torcida, eu quero falar só uma coisinha aqui, Tico Bretas.
Queria parabenizar a torcida de São Paulo pelo protesto. Legal. Foi um protesto pacífico, um protesto Legal. inteligente, Bacana. acima de tudo inteligente. Eles treinaram em frente ao CT, colocaram um cone e simularam um treinamento. Isso é válido. Criativo, né? Isso é criativo, é válido. Nós não tínhamos visto ainda no futebol brasileiro uma manifestação dessa. Estamos indo lá torcer pra você. Então, é assim, é igual o Neto, de novo, né, o Neto. Quando a Mancha Verde caiu de divisão no Carnaval, o Neto falou assim, aí, jogador do Palmeiras, bate na porta da Mancha Verde lá, picha o muro deles agora, não sei o que lá. Então isso aí é válido, esse protesto é válido da torcida, é um protesto importante. Vai lá, Tico. Agora, voltando aqui, pelo fato da gente ter tentado ser jogador e tal, ter passado por alguns clubes aí, a gente tem vários amigos jogadores de futebol, e isso é fato. Tem um amigo meu que chama-se Alex, um exímio meia esquerda, cara. Jogou no Corinthians, jogou no Atlético Mineiro, jogou no União de Mogi, jogou em vários times, e ele era um meia esquerda de muita qualidade. Ele lembra até o futebol do próprio Alex mesmo, o ex-Curitiba, Cabeção? o Alex parecido. Cabeção. E, infelizmente, no Corinthians, tinha um Elton na época dele, o Elton pequenininho. Nossa, joga muita E bola. o professor pediu pra ele jogar na lateral, e o Alex não marca nem página de Bíblia. O Alex é preguiçoso. Então foi aí, eu acho que onde aconteceu esse problema de versatilidade. E outro amigo nosso também, o Eric, que hoje atua no Linense, né? Lateral. Lateral direito, tá jogando o Campeonato Paulista. O Eric, quando a gente jogava quando pequeno, em Altino, ele era um atacante que era brincadeira, velho. Piscava. Rabiscava, toda a bola que chegava no fundo, ele rabiscava e ia dentro. Infelizmente, quando você chega num grupo que tem já jogadores rodados, com jogadores com muita bagagem, o treinador pergunta, fera, a posição que eu tenho é essa aqui, você vai? O cara não vai. O cara quer jogar. Eu vou falar como jogador aqui, o Gureba também, então aqui a gente sabe mexer o doce aqui. Pô, se o cara falar, dá pra fazer? Dá pra fazer. Você tá no elenco cheio de fera lá, cheio de cobra. Se você não fizer, você senta, não entra mais. Tem uns caras que falam, eu não faço. Eu não Como o Jorge Henrique é um jogador que talvez a torcida não aprecie tanto o futebol dele. Técnico, você Só diz. Só Parte que técnica. por ele ser um jogador, né, versátil, um jogador proativo, um jogador polivalente, os técnicos cobiçam esse estilo de jogador. Jorge Henrique. E ele é titular em qualquer equipe do Brasil, Ele foi na visão dos conhecido, técnicos. ele foi conhecido em 2011, 2012 Botafogo, né? como auxiliar do Alessandro. Auxiliar de lateral. Auxiliar de lateral. Ah, mas falaram que ele era o novo Romário também, Ah, né? mas daí tem que ter brincadeira. calma demais, né, pra falar essas coisas. entendi. Porque tem um jeitinho, né? A levadinha dele, né? É, a mesma pegada, né? Esse negócio do novo Romário teve o Roma que jogou no Flamengo. O né? Roma, a mesma coisa. Cadê o Roma? É verdade, o Roma Tá foi na jogar Itália. na Roma e O parou. Roma foi pra Pucarana, que era Barueri aqui. Por enquanto, até cadê o filho do Romário, né? O Romarinho, né? Romarinho tava lá no Vasco, lá encostado lá até agora. Manda aí, Japa. A gente percebe também que até na base já vem essa filosofia, né? Do jogador ser versátil, né? verdade. Você vê o moleque hoje em dia, ele não joga mais em uma posição, não. Ele joga em 2, 3 posições. Pra quê? Pra quando ele subir pro profissional, ele tá preparado, né? Antes, foi o que o Tico falou. Antes o treinador perguntava na peneira assim, pelo amor de Deus. Perguntava assim pra você, do que você joga? Ah, eu jogo de meia. Mas hoje, se você vai numa peneira, o professor pergunta, o que você joga? Eu jogo de primeiro volante, segundo volante. Você não acha que o futebol também inventou umas posições assim? A cultura mudou também. Inventou umas Porque posições, antes porque tinha- antes era é, goleiro, zagueiro, lateral, Não, na nossa primeiro época- volante, meia direita, meia esquerda e 3 atacantes. Não gostava muito de se improvisar, né? Você joga do que? De tinha meia, isso. então você vai jogar de meia. Não gostava de improvisar, né? Não tem A essa. cultura mudou, Você não acha né? que mudou mesmo, Gurabi, esse Mudou a negócio aí de cultura, mudou nome a de... cultura. Até nomenclatura de posição mudou. Ponta de lança. Quem usa ponta de lança hoje? Ó, eu joguei, não que eu seja velho, mas na minha época do Montenegro, quando a gente jogava, era um volante. Eu sou da época que jogava com um volante Um só. volante cara. só. Era um volante, ponta direita, ponta esquerda. É verdade. E na peneira perguntava, quem é ponta direita? Não sei se é da sua época isso. Não, na Ponta minha época, direita. 30 caras levantavam a mão. É verdade. Todo mundo queria ser ponta direita. Todo mundo. Agora, pra ser camisa 10 hoje, meia esquerda, são poucos, não são não já. São poucos, raríssimos. Tanto é que foi o tema dos nossos programas aí. É. Mas então, Felipe, é aquilo que a gente havia comentado aqui nos bastidores. Tico Bretas e Eduardo Ferinha. O que acontece? O cara não pode ser tapa-buraco, né, meu? O cara tá quebrando um galho lá, enquanto o cara tá machucado, o outro cara tá suspenso. O cara tem que cumprir, mano, com qualidade. Se ele cumprir com qualidade, com certeza, o passe do cara valoriza todo o técnico que é o cara, entendeu? Então a gente, na base mesmo, tem que treinar, porque treinando desde a base, o profissional tá preparado pra isso, né? Não é só o tapa-buraco ou o coringa, igual chamava, né? O cara tem que ter qualidade, meu. Ter qualidade e desempenha qualquer função mesmo. A única posição que não dá pra inventar é a de goleiro mesmo, por Goleiro, enquanto, não dá, né? não dá. Porque eu não sei como esse mundo muda, o futebol muda. O futsal já tá mudando. Vamos colocar aí, o futsal já tá mudando. Antes você tinha alguns goleiros linha que conseguiam jogar na linha numa boa. Hoje você vê jogadores de linha que são totalmente aptos a pegar no gol do futsal. Eu que sou um cara que acompanha muito o futsal, gosto dos jogos e tudo mais, eu vejo e enxergo bastante isso aí. Em cima do que Na eu falei, última Taça São Paulo teve isso também. O moleque, ele jogou a vida inteira de goleiro
Aí em pouco tempo ele virou jogador de linha e o goleiro deu problema. Ele foi pro gol e catou muito Chegou contra o no São Paulo. Nordeste, né? Catou Chegou no muito contra o São Paulo. É isso mesmo. Em cima do que o Cleito falou aqui, com total propriedade, engraçadinho, o que ele falou aqui tem total razão. Porém, os técnicos hoje, eles estão muito bem estudados, né? Pô, hoje em dia, um elenco de um time profissional tem 32 atletas. Então, o que acontece? Dá pra você treinar em cima da deficiência de tal jogador para que cumpra a necessidade do elenco, exatamente. Um jogador que ele é segundo volante de qualidade, pô, peraí, o cara tem um bom passe, tem uma boa marcação, então eu vou usar esse aqui pra lateral. Ele tem que tirar, E quando faltar o meu lateral direito, eu já tenho aqui na cabeça que ele vai ser meu lateral direito. Sim, com Porque ele certeza. tem poder ofensivo e poder de contenção também, de marcação. E outra, né, Tica? Às vezes o cara fez as 3 substituições dentro da partida, ele não pode mais substituir ninguém, né, mano? Então ele tem que Verdade. deslocar o cara. E pra deslocar tem que confiar no potencial do cara, né, mano? Exatamente. Como ninguém é de ferro, a gente vai ter que ouvir uma musiquinha daqui a pouco. O Japa vai ter que visitar a família dele na Bolívia. Então, nós vamos para mais um rápido intervalo. E daqui a pouco nós vamos voltar com a voz e o violão de Gureba. E com Rick Oliveira no pandeiro, no tantã, no tamborim, na voz também. Daqui a pouco a gente tá de volta. Boleiro, não sai daí, hein? Daqui a pouquinho. Até mais. Toda quarta-feira é dia de futebol amador na tela da TV Esporte Mais. Luiz Carlos Júnior traz gols, convidados e informações sobre tudo o que acontece no futebol amador de Osasco e região. Sempre às quartas-feiras, 7:45 na TV Esporte Mais. O pequeno Lucas tinha um sonho: ser médico. Mas sem ajuda, esse sonho estava longe de ser realizado. Até que um dia, uma empresa doou parte do seu imposto de renda para o FUNCAD de Osasco. E Lucas se tornou um médico que ajudou muita gente. Faça parte da história de uma criança. Destine parte do seu imposto de renda a pagar para os projetos do FUNCAD de Osasco. É simples e não custa nada. Dicas de saúde, do que fazer no final de semana na nossa região e muito mais, você acompanha no Tudo Pra Você. A apresentação da modelo Nayara Perassoli. Tudo pra você, aqui na TV Esporte Mais. Se você é o seu negócio, precisa ter Cielo Mobile com leitor de cartão, chip e senha. Ele aceita cartões das principais bandeiras do Brasil e do mundo. E mais, aceita qualquer tipo de pagamento. Débito, crédito, cartão refeição, até crediário. Cielo Mobile é a solução completa e segura para você. Quer mais? Vem para Cielo. Baixe o aplicativo no seu celular. Cielo Mobile. Não tem comparação. Mais uma vez de volta com o Boleiragem Futebol e Amigos e os caras que já estão ensaiando o pagode da resenha. Fala nisso, parabéns, meu presidente. Eu? Parabéns. Resenha, campeão do Rebolo do Futebol Amador de Osasco. Subiu pra... Pô, meu dirigente, diretor. Diretor é jogador. Diretor e jogador do Segundo resenha. volante versátil. O cara tem duplo vínculo. Não me Duplo chamaram, vínculo. mas beleza. Joga pro Fittipaldi e joga pro resenha também. Parabéns aos meus dois dirigentes. Obrigado, E agora, obrigado. Rico Oliveira. Felipe, querido. Monstro da percussão. Vamos ver aqui, ó. Currículo Vitae. Você tem currículo vitae agora? Abre aqui pra nós. Currículo Vitae. Paula Lima. Paula Lima. Aquela que tem o cabelo baixinho. É, Aquela que é careca. pequenininha, né? Quase não dá pra ver o Cupim cabelo. na mesa. Qual que é a na lei? mesa. Aquela do cupim na mesa, não quer? Como é que é mesmo? Nosso amor. Incendeia. Pegou na veia. Ó, viu? Aqui é versatilidade Essa pura. música é do Everton, do É, molecagem. Que maravilha. verdade. E Ué. Negrali. Qual Negrali. música que a Negrali toca direto nos jogos lá? Que tem um time que ela torce aí. Qual que é aquela música mesmo? Que eu não canso de ouvir. Ah, tá. Ela canta esse hino aí nos jogos que ela faz aí de um time aí que é só campeão do mundo 2 vezes. Mas, beleza. Um timinho aí. Rico Oliveira, meu velho. Pô, como é que tá? Tá tranquilão? Tudo tranquilo, Felipe. Um Obrigado tra- pelo convite, Pô, viu? imagina, E cara. sua filha aí, como que tá? A minha filha tá maravilhosa. Tá bem? Tá bem, né? Grandona. Tá bem, tá grandona. Legal. 12 anos já. É mesmo, que É, bacana. eu cuido. Papai coruja, né? Pô, Sou por que você não corujão. trouxe ela aí pra assistir a gravação com a gente hoje? Só daqui uns dias você já É, tem que não, comprar daqui a- os negócios. É, Vai ter não, os- daqui a Vai pouco. ter os caras lá no sofá, hein? Então, inclusive, tem Tomando com a sua Não, cerveja, sério, assistindo inclusive tem até televisão. uma história aí, porque eu viajava bastante, né? Fazia uns lances de navio aí.
E toda vez que eu chegava em casa, ela tava diferente. Aí eu falei, quer saber? Vou parar de viajar, colocar a barba de molho, vou ficar por aqui, vou ficar começa a comprar uns tranquilinho. brinquedos. Então, tá sabe como é que senão o bicho vai pegar, né? Não? É isso O aí. bicho vai pegar. Tem mais alguma coisa que você queira colocar no seu currículo vitae aqui? Não, é isso aí. Você já tá contratado. Não, ele não pode ser contratado não, ele agora é do Grupo Grupo Paraíso! Grupo Paraíso. Paraíso. Tá tocando aonde? Pô, mandar um abraço pro Marquinho aí, meu parceiro, Marquinho do Cavaco aí. Tamo junto, hein, Marquinho Marquinho? e o Dadá, né, que não pode estar aqui. Dadá também. Nós somos Certo. em 4. Um abraço para todos os integrantes do Grupo Paraíso aí que Paraíso. infelizmente não puderam comparecer. As Paraizetes, que Ah, sempre ô, ajudam a gente, aí, sempre ó. dá uma moral. Eu não posso falar Sei nada de porque nada. eu também não sei de nada. Os caras aqui, você tá quietinho demais Vai ultimamente. complicar mano. em casa, hein, Alex? Tá muito quietinho, viu? Você vai me derrubar, hein? Paraizetes não. Vamos ver se o Tico sabe tocar, porque os dois aqui eu não tenho dúvida. Agora vamos ver se o Tico sabe. Só roubo, pô. Só Vamos roubo ver. aqui. Solta uma palhinha da música de trabalho de vocês, o que vocês querem fazer aí. Vamos lá. Essa música chama-se Pouco Caso, Fazendo Pouco Caso. Tá lá no forno. Lá no forno. Uma hora sai, uma hora sai, uma hora sai. Você fazendo pouco caso, inventando mil desculpas para não querer se aproximar. Não quero ter que afirmar que só no tempo que precisa me procura pra te saciar. Quanto mais quero, mais preciso de atenção. Pouco se importa, tenho sempre que esperar. Faz eu pensar que não estou certo sem razão. Por compaixão querer meu corpo te exaltar. Faz o que quer de mim, me engana sem noção. Me esquece, é sempre assim e diz que não, não, não. Mas quando quer prazer, não tem limite, não importa o lugar. Poderia a gente ser bem diferente se a gente se entendesse e se houvesse liberdade. Se eu te chamo, vem, se eu te quero, vem. O nosso amor é um paraíso, deixa a gente se amar. Poderia a gente ser bem diferente se a gente se entendesse e se houvesse liberdade. Se eu te chamo, vem, se eu te quero, vem. O nosso amor é um paraíso, deixa a gente se amar. Fazendo pouco caso. Que maravilha, olha aí, hein? Gureba, quem compôs essa música? Essa música é minha e do Estênio Madeira, é um cara que trabalha com o Belo até hoje. Ele é produtor, foi produtor musical do Belo nesse novo CD, que é um parceiraço meu e do Paraíso, graças a Deus. Ô, Gureba, você sempre esteve envolvido no futebol, na música. Eu sou um fã seu, além de amigo, Além de né? amigo, A gente é amigo aí desde 2004. Graças a Deus, 2005 aí já tem mais de... Coisas do Império Negro, mais né? de 10 anos e tal. E, pô, eu acompanho você nas suas redes sociais, sempre curto algumas coisas lá. Vejo você com o pessoal do Turma do Pagode, que tem um futebolzinho lá de segunda ou terça. Como Na verdade é o SSL, né? E os meninos vão jogar com a gente lá. Eu vejo o SSL é um Leandro futebol que a Filé gente lá. tinha Certo. desde 99. E os caras agora montaram um bloco, agora virou um bloco, os caras estão querendo virar escola de samba. Um salve, SSL, amo vocês. E toda segunda tem um pagode lá, que o Rick não foi ainda. Toda a última do mês. Né? Eu vejo você. O Filé, vai o Filé, o Thiago Alexandre, o Marco Aurélio, sempre joga. Marco Tsu? Isso, Tsunami? Marco Tsu, joga Eu com queria a fazer gente uma lá proposta também. pro Goreba. Pode Ele fazer. jogar a terceira divisão pro Resenha Futebol Clube. Olha ar, aí, hein? hein? Tá no ar, Voltando a Já fiz um cancha, ar. hein? Voltando a Porque aí, ó, Porque- mexe o doce. É mesmo? Felipe, vou Aí é falar, sacanagem. os caras me encontram toda vez e falam, pô, você... Eu falo, mas vocês não me ligam, como é que eu vou jogar? Eu vou chegar lá com a chuteirinha Pô, debaixo do como é que eu vou braço. jogar, mano? Eu falo, vocês sabem onde me encontrar e não me ligam, eu vou, velho. Eu O não- convite eu- tá Eu feito, não tenho hein? preguiça de correr, não. Eu corro atrás. E aí, né? ó, é Gureba, camisa 77, escrito G. Carioca, Gureba Carioca. Que é duro jogar com ele e o Tico no meio, que eles não são versáteis. Só tapa. Para de inventar, Ô, né? Felipe, essa resenha você vai me complicar, pô. Pô, bate falta aí, a hora que eu bater, pô, mano. Vou bater com a lista do meio. Você joga também, Rick? Eu joguei já. Hoje em dia eu não tenho Tá mais tempo parado? pra correr. Não, Agora tem que ficar em casa com a barba de molho cuidando da menina de Tem que 12 anos lá, né? tem que ficar cuidando dela. Senão embaça. tudo, é. Você, ó, deixa eu colocar uma coisinha pra vocês aqui, só pra vocês comentarem também. A música tem tanta influência no futebol assim? Vocês acham que a música pode influenciar até, sei lá, o rendimento do atleta? Vocês acham Eu que... tenho certeza que sim. Você acha que sim? Tenho certeza que sim. Porque a música, tudo gira em torno da música, pode Imagina ver. o Ralf ouvindo Racionais. Porque assim, eu joguei futebol por muito tempo. E de repente eu falei, pô, eu quero tocar. E meu pai era da música. Tanto é que meu pai, quando faleceu, eu tava com o Grupo Sensação, no Rio de Janeiro. Nossa. E meu pai não queria que eu fosse da música de jeito algum. Ele falou, não, você vai jogar futebol, porque a música é uma sujeira, não sei o que lá. E o futebol também. Só que meu pai faleceu, eu optei pela música. E música é muito envolvida. Você é É muito desobediente, igual. meu. Pô, foi, cara. Mas graças tá dando certo, né?
Dando certo entre aspas, né? Uma batalha que nunca acaba, cara. Ah, mas se você tá batalhando, você tá tendo força pra batalhar, é porque as coisas estão rumando pra um bom caminho. É o que eu falei, o balde vai estar sempre pingando, né? O Rick também sabe que... E você, Rick, você acha que tem uma influência da música, do futebol? Como é que você pode influenciar isso aí? Eu também acho. O meu caso foi ao contrário, né? Meu pai sempre foi jogador de futebol, jogou no Paraná há um tempo, jogou nos times aqui da Várzea também em São Paulo. E, só que ele nunca me deu uma força, eu que sempre corria atrás. Aí, e paralelo a isso também, meu avô, o pai da minha mãe, sempre foi músico, né? Sustentou 7 filhos tocando a guitarrinha dele lá. E aí eu também tive isso como exemplo, aí eu falei, quer saber, vou nessa certo. Aqui. Ó, quanto tempo nós temos de programa aí, pessoal? Acabou? Dá tempo de encerrar com eles tocando mais uma? Então bora! Vamos tocar mesmo? Autorizada por Wellington Belarmino, só mais uma? Vamos tocar mesmo, Bora, né? bora, Vamos bora, repetir ela pra ficar, pra guardar Bora, ela agora, guarda né? ela, música de trabalho do Ureba e Grupo Paraíso. Fazendo pouco caso, Música muito bonita. Poderia a gente ser bem diferente se a gente se entendesse e se houvesse liberdade. Se eu te chamo, vem, se eu te quero, vem. O nosso amor é um paraíso, deixa a gente... Bora, Du, vai! Poderia a gente ser bem diferente se a gente se entendesse e se houvesse liberdade. Se eu te chamo, vem, se eu te quero, vem. O nosso amor é um paraíso, deixa a gente se amar. Poderia a gente ser bem diferente se a gente se entendesse e se houvesse liberdade. Bora, Monero, abraço! Se eu te quero, vem. O nosso amor